E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar do famoso do Solid, a gente vai falar do S do Solid. E eu vou trazer um exemplo aqui bem prático, bem simples, para que a gente possa entender, possa aplicar na prática, tá? Então, o que é que ele diz? Ele é um Single Responsibility Principle, SRP. Então, basicamente, é um princípio que vai dizer que originalmente ele é dito assim: uma classe deve ter um único motivo para mudar. Então, mas isso a gente pode estender para função também. Então, por exemplo, se a gente se a gente olha esse exemplo aqui, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é coisa, porque o princípio ele sempre fala, se ele deve ter se ele faz mais de uma coisa, não deve fazer todas essas coisas. Mas o que é uma coisa aqui nesse princípio? Basicamente são regras de negócio, são validações, são chamadas à persistência, são fluxos de trabalho, são trechos do seu algoritmo, coisas que são intimamente modulares, ou que deveriam ser modularizadas, e que por algum motivo não foram, e estão, digamos assim, naquele código procedural, naquele código imperativo, de forma corrida, digamos assim. Então esse princípio ele se preocupa muito com isso, porque se a sua classe tem mais de um motivo para mudar, sei lá, uma pequena mudança em uma linha pode afetar toda a sua classe, ela sai numa vertente de alteração, de atualização, começa a quebrar outros pontos da sua aplicação por conta de uma simples mudança nela que era uma das atribuições dela. Então percebe que isso traz um problema para a gente. Então, o que eu quero que você tenha bem claro aqui é que a sua classe, a sua função, o seu código, ele tem que se preocupar, a sua unidade do código, o seu módulo, né, se você quiser pensar de forma mais ampla, é que ele deve ter um único motivo para mudar. Se eh, a gente começa a agregar inúmeras funcionalidades a um módulo, a uma classe, a uma função, e vai surgindo crescentes demandas, crescentes atualizações, e isso vai eh, criando um gargalo, né, para a gente. Então a gente tem que realmente começar a pensar nesse princípio, tá? E como eu já havia falado, é o princípio da responsabilidade única. Então ele deve ter o foco de resolver um único problema. Ah, é mandar e-mail? Ah, é fazer a persistência? É fazer a validação? Então, quando a gente constrói código, a gente tem que sempre pensar nesse princípio. Por mais que ele não seja explícito na nossa cabeça, né? Mas a gente tem que pensar, a gente tem que dizer assim, não, esse código aqui, essa função, ela tem que ser responsável por isso, por fazer validação, por mandar e-mail, por fazer a persistência dos dados. Então ela tem que ter uma intenção muito clara. Ela tem que ter uma intenção, ela tem que ter um propósito para existir muito claro. Tanto é que se esse propósito fica inalterado ou tem que ser atualizado, a gente está mexendo somente naquele propósito. Ou seja, toda a nossa aplicação, ela não vai sentir um grande impacto, porque é uma pequena alteração naquele pequeno propósito que está muito bem localizado, tá bom? Então eu trouxe um exemplo aqui de uma classe de pedidos, né? Um serviço que deveria se preocupar somente com a gestão da entidade pedido, né? Da entidade order. E perceba que a função process order, ela faz tudo. Ela faz o processo de validação, ela calcula um trecho aqui que pode aplicar um desconto, ela faz a persistência do dado, depois ela faz um outro fluxo que ela não deveria fazer, que é mandar um e-mail dizendo que o pedido foi confirmado. Então, é, ela tem muitas responsabilidades, entende? Então, por exemplo, se essa mudança aqui no desconto ela alterar, eu tenho que mudar toda a função de processamento. Por mais que seja uma alteração pontual aqui, concorda que quando eu fizer o meu commit, quando eu fizer a minha implantação lá no ambiente que estiver executando essa aplicação, concorda que houve um registro de mudança aqui? Ela teve um motivo. Qual foi o motivo? Alterar o desconto. Então, por exemplo, se eu alterei o desconto aqui, eu vou lá, vou fazer o meu commit, vou implantar. Se no futuro eu tiver que mandar uma outra atualização, fizer uma outra alteração nessa regra de negócio aqui, eu vou ter que essa função novamente ela vai passar por mudanças, tá? Então a mesma coisa vai se aplicar à regra de validação. Ah, agora o e-mail a gente
não só vai validar isso, mas também vai validar se ele é vazio. O Copilot até completou para mim aqui. Então, concorda que isso são coisas, são vários motivos que várias oportunidades que que esse método, essa função, ela tem para mudar. Então, a gente parte para uma outra abordagem que é basicamente assim: bom, eu vou isolar para que cada função, cada classe, ela tenha uma única responsabilidade, uma responsabilidade bem delimitada, bem específica, e que ela só tenha um único motivo para mudar. Que eu dê somente um único motivo, uma única oportunidade para que ela tenha real e efetiva mudança, tá? Então, eu basicamente separei, né, desacoplei aqui a classe de serviço, de pedido, que fazia tudo, e agora eu basicamente recebo, digamos assim, como se fosse uma espécie de injeção aqui de dependência, esse é outro princípio, a gente vai falar depois, mas percebe que agora o fluxo de processamento da ordem, ele está centralizado, ele está focado em processar a ordem, ele não está mais fazendo nada que ele deva saber. Por exemplo, se a minha lógica de validação mudar, o que é que eu faço? Eu venho no meu order validator e simplesmente faço a minha alteração aqui. Então, a, a minha lógica aqui, ela não precisou ser alterada e tampouco a classe de serviço soube que essa validação foi alterada. Mas, como ela a utiliza, ela delegou essa responsabilidade para o validator pega esse trecho, nesse momento da execução, e diz: não, deixa comigo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mesma coisa para calcular o desconto, mesma coisa para mandar um e-mail, mesma coisa. Então, qualquer outro fluxo de trabalho. Então, perceba que quando a gente aplica bem esse princípio, o código ele fica mais fácil de ler, fica mais fácil de manter e fica mais fácil também de evoluir, tá? Fica um código mais escalável. Se por algum motivo eu preciso adicionar mais validações, se eu precisar adicionar mais regras para calcular, já está tudo bem separado. Então não vira esse emaranhado de coisas aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, não deixe de comentar, não deixe de deixar seu like e até a próxima.